Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo deste domingo, e um vídeo importante para você, torcedor vascaíno, que estava achando que nesta próxima janela de transferências apenas chegadas iriam acontecer. Não, saídas também poderão estar acontecendo na nossa colina histórica. O ex-diretor executivo passou o bastão para Lúcio Barbosa e agora o novo CEO será o responsável por reformular o elenco do Vasco da Gama, trazer aqueles que nesse momento são os pedidos de Ramon Dias e liberar os jogadores que não estão nos planos do técnico argentino. A gente vai falar muito sobre isso aqui neste Fala Gigante, trazendo informações aí importantes, né, sobre possíveis transferências acontecendo. Rossi no Santos, Maicon no Vitória, Patrick De Luca no Ceará. Olha, vascaíno, tem muita novidade. Porém, é claro, né, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno, né? E é claro, Vascão, você que tá aí do outro lado e não é inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo. E aí? Eu vou chegar até um pouco à frente para trocar uma ideia olhando dentro do teu olho. É o seguinte, torcedor vascaíno, estamos nesse momento, ó, com 125.900 inscritos. Você está entendendo esse número? Faltam pouquíssimos vascaínos para chegarmos à marca dos 126 mil inscritos, que é o grande objetivo do canal, antes de fechar essa semana, no caso, este domingo. Então você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito, de verdade, torcedor, se inscreva. Sei que você pode olhar e pensar, né? Caraca, o Lucas já tem 125 mil inscritos, para que ele quer mais? Que é importante para o nosso crescimento, é importante para que o YouTube continue a divulgar o nosso conteúdo, é muito importante a sua ajuda. Então, se você ainda não é inscrito do canal, venha agora aqui embaixo, já se inscreva no canal do Gigante Vasco, é rápido, é fácil e ajuda muito o nosso crescimento. E além disso também, deixa aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de sua importância para a divulgação deste Fala Gigante. Curtiu o vídeo? Só deixar o like, é muito rápido, é muito fácil e nos ajuda demais. Tranquilo, Vascão? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. A começar aqui, primeiramente, né, este Fala Gigante, este segundo vídeo apenas do domingo, falando sobre esse elenco do Vasco da Gama. Porque hoje, o técnico Ramon Reu Dias tem muita dor de cabeça com esse grupo. E muita dor de cabeça mesmo, em diversos aspectos. Dor de cabeça por pedir jogadores que não chegaram nessa janela de transferências. Dor de cabeça com tudo que aconteceu nesses últimos dias. A demissão de Alexandre Matos, a dúvida na torcida vascaína quanto à chegada ou não de jogadores. Dor de cabeça pela eliminação no Campeonato Carioca. Dor de cabeça pelos jogos mal jogados pelo Vasco da Gama na primeira e na segunda fase da Copa do Brasil. Então tá um balaio de gato, né, na cabeça do Ramon Dias. Hoje o técnico entende que o elenco é enxuto, o elenco é pequeno, mas ao mesmo tempo o técnico entende que precisa de reforços. Essa é a situação hoje interna dentro do Gigante da Colina. Até para vocês terem noção da quantidade de jogadores, hoje o elenco do Vasco da Gama tem 30 atletas. Esse é o número de jogadores que fazem parte do grupo do Vasco da Gama. Na minha opinião, 30 atletas é até um número ok. Tem 2 jogadores lesionados, que no caso é Paulinho e Jair, então cai para 28, e alguns atletas que às vezes sobem da base para treinar com profissional, um número que realmente dia a dia tem aí cerca de 30, 31, 32 jogadores. Mas para Ramon, precisa de mais, precisa de reforços. A gente tanto comenta aqui com vocês, né, que Ramon pediu Marlon Freitas, é a cereja do bolo para o técnico argentino. Ramon quer uma meia esquerda, Ramon quer um ponta esquerda, Ramon quer mais jogadores para esse grupo. E a expectativa é que chegue. Se não chegar nessa janela, é convicção que vai chegar na janela do meio do ano. O Vasco tem por objetivo trazer no mínimo 3 jogadores a partir do mês de julho, quando abre a janela do futebol europeu ao lado da janela do futebol brasileiro. E para essa janela o Vasco vai tentar trazer jogadores. É uma situação muito mais difícil, é claro, é lógico, é evidente, porque automaticamente o mercado nacional é muito menos fomentado do que o mercado internacional, o mercado sul-americano. E o Vasco vai tentar jogar com as cartas que terá à sua disposição. Mas, torcedor vascaíno, não é apenas de chegadas que vai se ver o Vasco da Gama nessa próxima janela. Pode ter certeza.
O assunto não vai ser apenas chegadas, como também saídas. Antes da janela fechar agora, né, no dia 17 de março, se fomentou muito a possibilidade de uma saída do Maicon. A janela, salvo engano, fechou numa quinta-feira e até a quinta-feira foi falada a situação do Maicon, desse zagueiro que hoje é do Vasco da Gama, pertence ao Gigante da Colina e tem contrato até o final do ano. Um nome que o Vitória queria porque queria tirar do Vasco da Gama. A gente vai trazer já já mais informações. Porque o Vasco da Gama vai sofrer perdas nessa janela de transferências. É a informação que nós temos. Atletas vão sair nessa janela. A gente olha para o elenco do Vasco da Gama e vê poucos jogadores em determinadas posições, porém jogadores que não são utilizados. Por exemplo, Ramon Dias cobra muito um camisa 5, né? Um primeiro volante com qualidade de desarmar, mas tem também a qualidade para armar, o tal do box to box, jogador que atua durante todo o campo. Para essa posição, Ramon Dias tem Patrick De Luca. Para essa posição, Ramon Dias também tem Juan Esforça, Praxedes, Zé Gabriel. Porém, dentre eles, Matheus Carvalho também, poucos são usados. A gente vê dentro de campo o Juan Esforça às vezes entrando, o Zé Gabriel com mais regularidade e o Carvalho. Praxedes e Patrick De Luca pouco entram dentro das quatro linhas e pouquíssimo, inclusive. Praxedes foi uma bizarrice, né, do Ramon naquele segundo jogo contra o Nova Iguaçu. Mas fora aquela partida a gente não vinha Praxedes entrando dentro de campo. A gente cobra muito pontas, né? Vê se a necessidade do Vasco da Gama e contratar pontas. Mas a gente olha para dentro do elenco, tem o David que é ponta, tem também o Eric Marcos que é ponta, tem o Rossi que é ponta, tem o Serginho que é ponta. Olha a quantidade de jogadores que são pontas que tem dentro do grupo, porém que não são utilizados por Ramon. Então esse é o pensamento do técnico argentino hoje. O Vasco tem muitos jogadores, porém poucos atletas se utilizando. Para Ramon, o Vasco da Gama tem um elenco assim enxuto, no caso que com poucas peças para se utilizar. Ramon vê a necessidade de trazer mais atletas qualificados para esse grupo. E automaticamente, torcedor, para que atletas cheguem, é necessário atletas saírem. Ponto. É fundamental isso no futebol, para a folha salarial diminuir, até porque hoje a folha salarial do Vasco da Gama é alta pra caramba. É uma das maiores folhas salariais do futebol brasileiro. A folha salarial hoje do Vasco da Gama ultrapassa já a casa dos 10 milhões de reais. Para você ter noção, Payet e Medel, os dois jogadores juntos, têm salários maior do que a casa dos 2 milhões de reais. Os dois salários juntos, de Medel e Payet, ultrapassam os 2 milhões de reais. Então a folha salarial do Vasco é muito alta. E automaticamente, para investir o valor mensal em salário em outros jogadores, é necessário que alguns atletas saiam. E vão sair. E devem sair. E 5 nomes aparecem no radar do Vasco da Gama para saídas. E olha, torcedor vascaíno, a diretoria do Vasco, nesse momento, indica que não tem medo de liberar atletas. A filosofia do Vasco da Gama é essa, e mudou. Hoje o Vasco da Gama não tem receio, não tem medo, não tem pena nenhuma de no mercado liberar jogador para outras equipes. E o Ramon Dias tem uma filosofia muito semelhante, né? Ramon sempre deixa claro, eu quero contar com jogadores. Mas se o jogador quiser sair, é tchau, tchau, é tchau e bênção, vai embora. Caso Luca Orejano, Ramon diversas vezes deixou muito bem claro que gostaria de contar com o futebol do argentino. Mas o argentino quis sair. Para Ramon é o seguinte, quer sair, Orejano? Vai embora. A gente tentou uma, tentou duas. A terceira não vai tentar. Hoje o Orejano veste a camisa do Cincinnati. Se dependesse do Ramon, ele ficava. Mas não é assim. Se ele quiser sair, ele vai embora e vestirá a camisa de outro clube. Então essa é a filosofia do Vasco. Foi Orejano, foi Peck e Marlon com vendas, porém com o desejo dos dois em sair. Foi o Lucas Oliveira, que assinou com o ABC e foi anunciado anteontem. Jogador que chegou ao Vasco em 2022, após um destaque, vestindo a camisa do Bangu de Felipe Maestro. Além de Lucas Oliveira, tem vários outros atletas. Hoje, né, por exemplo, no Amazonas temos Cauã Barros e Miranda, dois jogadores que eram do Vasco da Gama e inclusive estão emprestados. Tem Zé Vitor, também emprestado pelo Vasco da Gama a outra equipe. E vários outros atletas aí dentro do elenco. Zé Vitor, o zagueiro no caso. O Zé Vitor que eu falei era o Zé Santos, atacante. Tem o Zé Vitor, zagueiro, e muitos outros jogadores. Então essa é a filosofia hoje do Vasco da Gama. O Vasco não tem receio de liberar jogadores. Mas, meu amigo, novos atletas poderão estar saindo. E não apenas por empréstimo, mas em definitivo. E alguns nomes estão aí na vista da diretoria Cruz Maltina. Internamente,
há o entendimento que é necessário liberar alguns jogadores. Nomes como Maicon, Patrick de Luca, Praxedes, Rossi e Serginho, esses 5 atletas estão aí na mira, na alça de mira para serem negociados pela diretoria do Vasco. Não que haja um desejo interno de eles saírem. No caso, não é porque há uma possibilidade, uma saída, não é que esse desejo parta da diretoria do Vasco. Mas em algum momento parte também dos próprios atletas a possibilidade, o desejo de ser liberado para outras equipes. Primeiramente, o Maicon, que é o caso mais evidente, né? Maicon, zagueiro aí muito importante para a temporada passada com a camisa do Vasco da Gama, um atleta essencial para a permanência do Vasco da Gama na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O Vasco sofria muito no ano passado com seu sistema defensivo, e o sistema defensivo do Vasco não foi acertado quando tinha Medel, quando tinha Léo, quando tinha Capasso. O sistema defensivo do Vasco da Gama foi ajeitado a partir do momento que o Maicon entrou na zaga. A liderança, a questão técnica, a questão tática, a questão da imposição física foi essencial, no caso do jogador, para que o Vasco da Gama conseguisse ser uma equipe sólida defensivamente e garantir a sua permanência na elite do futebol brasileiro. E após automaticamente o ano de destaque que o Maicon teve em 2023, ele voltou ao cenário do futebol. Ele voltou ao mercado mesmo diante dos seus 35 anos de idade. E nesse momento não vem sendo utilizado pelo Vasco da Gama. O Maicon hoje, infelizmente, ou para alguns felizmente, é a quarta opção. O Maicon chegou com esse slogan no ano passado, né? A quarta opção do Santos. Por uma questão assim de mau desempenho. Hoje no Vasco da Gama, porém, ele é a quarta opção, não por desempenho ruim, mas porque o elenco do Vasco da Gama é um elenco que tem bons zagueiros. Medel, João Vitor e Léo Pelé são as 3 primeiras opções. Tem o Maicon como a quarta e ainda o Rojas, que atua na posição de zagueiro. Então o Maicon hoje ali é a quarta e às vezes periga até ser a quinta opção do sistema defensivo. Fica a dúvida, há necessidade de ter o Maicon? Para muitos membros da diretoria, departamento de futebol, há. Mas o Maicon hoje em si entende que precisa respirar novos ares, que precisa buscar a sua vaga numa equipe que tem um bom projeto, que é o Vitória. O Vitória buscou sim contato com o Maicon. O Maicon foi convencido pelo seu staff em fechar com o Vitória. O Maicon tem interesse em aceitar a proposta do clube baiano e foi por detalhes que ele não fechou com o Vitória nessa última janela de transferências. E agora, para o dia 1º de abril, o Vitória vai voltar com tudo para cima do Maicon. Vai ser difícil segurar o zagueiro. Vai ser difícil segurar, como é chamado pela torcida vascaína, o God of Zaga. Vai ser difícil segurar o jogador. Porém, não para no Maicon. A gente teve a informação que o Rossi foi oferecido ao Santos. Oferecido automaticamente por meio de intermediários. Rossi é um jogador que tem contrato com o Vasco da Gama até dezembro. Um nome, né, no caso, que teve seu contrato renovado automaticamente, estava lá numa cláusula contratual, um gatilho. E caso o Vasco garantisse a permanência na primeira divisão, o contrato Rossi seria renovado automaticamente, mas é um atleta que não vem sendo utilizado por Ramon. Nos 2 jogos contra o Nova Iguaçu, Rossi não entrou. Contra o Água Santa, ele atuou em 15 minutos, contra a Portuguesa do Rio de Janeiro atuou em 28 minutos, e contra o Marcílio Dias ele foi titular, porém saiu aos 17 minutos de jogo. Então não é um jogador que vem sendo utilizado pelo técnico Ramon. Tá claro e evidente isso também. E automaticamente o Rossi quer ter minutagem. Tem 30 anos de idade, é um jogador jovem, que pode atuar ainda em alto nível em alguma outra equipe. E exatamente por esse motivo, há uma expectativa assim que o Rossi saia. O empresário dele está o oferecendo para outras equipes. E dentre esses clubes que o Rossi foi oferecido, o Santos se intensificou um pouquinho ali nas conversas. O Rossi se interessou, inclusive, de acordo com informações que tivemos nessa tarde de hoje, pelo projeto do Clube Paulista. Entretanto, o Santos não quis avançar a fundo nas tratativas. Apesar do atacante ter gostado do projeto do Peixe, o Galo, que hoje é o diretor executivo do Clube Paulista, não aprovou o jogador de 30 anos e exatamente por esse motivo ele está descartado pela comissão técnica do Santos. Mas é um jogador que foi oferecido. É um nome que foi oferecido por agentes, por intermediários a outros clubes e poderá estar sendo oferecido a mais clubes durante os próximos dias. Então, Maicon, Rossi, nomes que não estão satisfeitos hoje com o seu momento dentro do Vasco da Gama. Tem mais? Sim. Patrick de Luca, mais jogador. Patrick de Luca foi buscado pelo Ceará agora no início de 2024. Ele tem contrato com o Vasco da Gama até o fim de 25. Foi um nome que chegou ao Vasco por meio de Paulo Brax. Teve uma lesão grave, né, na última temporada.
não conseguiu ser utilizado e agora nesse ano atuou em algumas partidas no início do ano, mas com o Ramon Dias ele nem sequer entra em campo, entra muito pouco. As minutagens de Patrick de Lucas são curtíssimas, curtíssimas mesmo. Nos últimos 5 jogos, para você ter noção, ele atuou apenas em 19 minutos quando o Vasco goleava a Portuguesa pelo placar de 4-0 que ele foi entrar, faltando 19 minutinhos para acabar o jogo, ali por volta dos 30 minutos da segunda etapa. Contra o Nova Iguaçu não entrou, contra o Marcelo Dias não entrou, contra o Volta Redonda não entrou, contra o Botafogo não entrou. E no segundo jogo, né, das semifinais contra o Nova Iguaçu, nem sequer relacionado o Patrick de Lucas foi. Então é um jogador que tem sim também essa possibilidade iminente de uma saída. É o nome que foi aí buscado pela diretoria do Ceará. O Ceará busca jogadores para esse setor de primeiro volante. E o Patrick de Lucas foi um nome procurado. Se vai sair ou não, vamos ver. Mas a expectativa é que clubes aumentem aí, intensifiquem a busca por Patrick de Lucas nessa janela de transferência que estará abrindo no dia 1º e vai até o dia 19 de abril. Além de Patrick de Lucas, além de Maicon e além de Rossi, também mais outros 2 nomes, Praxedes e Serginho. Ontem, né, a informação do portal RT Sport é que o Praxedes estava aí nessa possibilidade de uma saída. Eu, porém, não confirmo essa informação. Praxedes é um nome muito querido por Ramon Dias. O técnico argentino gosta muito do Praxedes. Praxedes e a sua permanência foi algo pedido por Ramon. Praxedes hoje só está no Vasco da Gama porque Ramon pediu para que Alexandre Matos costurasse junto à Red Bull Bragantino a permanência do jogador e ele conseguiu costurar essa permanência. Uma das boas coisas, né, assim, para o torcedor vascaíno, é claro, não foi bom, né? Mas um pedido de Ramon que Alexandre Matos conseguiu realizar foi a permanência de Bruno Praxedes. Jogador jovem de 21 anos, que o Ramon elogiou, inclusive na entrevista coletiva que teve após a partida contra o Nova Iguaçu. Ao ser perguntado sobre o Praxedes, o Ramon diz: é jovem, tem 21 anos e tem que seguir crescendo. Então elogia, né, o jogador que tem contrato hoje de empréstimo com o Vasco até o final do ano. Então não confirmo muito essa informação sobre a possibilidade de uma saída do Praxedes. Já do Serginho, eu acho que é o que pode acontecer. O Serginho veio com um status legal, né, de uma boa temporada no Giresunspor da Turquia, bons números, de fato. Atua em assim ligas do futebol limitadas, Moldávia, Kosovo, ligas em que o torcedor vascaíno não conhece, mas na Turquia fez bons jogos. Então chegou aí com o status de uma dúvida, mas uma dúvida mais pro lado positivo do que negativo, porém não conseguiu desempenhar. O Vasco fez 2 gols na última temporada, mais um dos gols marcados foi aquele gol importante contra o Red Bull Bragantino da permanência na primeira divisão. E nesse ano não vem tendo oportunidade. Nos últimos 5 jogos, o Serginho não entrou em nenhum, não tem minutagem. Eu não lembro do último jogo do Serginho com a camisa do Vasco da Gama. Sinceramente, não lembro. Não lembro. Então é um jogador que não está sendo utilizado. Automaticamente, por não estar entrando em campo, fica chateado. Fica um clima que não é legal. Qualquer jogador que está dentro do elenco quer jogar, quer ser utilizado, quer ser uma peça importante, e o Serginho não é esse atleta. E a última informação que tivemos é que clubes do futebol brasileiro se interessaram pelo Serginho. Clubes da Série A e da Série B despertaram interesse pelo jogador de acordo com informações da rádio Itatiaia. O Ramon Dias quer a permanência do Serginho, mesmo não o utilizando, quer ter o Serginho dentro do elenco, dentro do grupo, mas há uma possibilidade de uma saída porque ele não está sendo utilizado e automaticamente é a filosofia do Ramon. Se pedir para sair, o Ramon Dias deve liberar o jogador. Então a barca pode estar acontecendo dentro do Vasco. Rossi, Maicon, De Luca, Praxedes e Serginho. Tem muito jogador aí que está sendo sondado por alguns outros clubes do futebol brasileiro. Outros está sendo oferecido pelo seu empresário para outros clubes e automaticamente saídas poderão acontecer. Dentre esses 5, na sua opinião, qual é o que faria menos falta? Coloque aí nos comentários o que você acha. Um domingo agitado na nossa colina histórica, com uma barca possível sendo montada. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, o segundo vídeo, né, desse domingão. E voltaremos, é claro, na parte da noite, com Boa Noite Gigante, contando com a sua presença. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. E como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas. Você bate isso aí,